nós vamos esperar só um minutinho para as pessoas entrarem na nossa aula, tá bom? A nossa aula de hoje será sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre os adjetivos e a importância dos adjetivos para você falar uma língua de forma mais rápida, de forma eficiente também. Então, eu quero agradecer aí as pessoas que estão nos acompanhando e eu quero dizer para vocês que eu tenho mais de 500 videoaulas nas minhas redes sociais. Então, vocês podem me acompanhar no YouTube, Márcia Cipriano, no Facebook, Márcia Cipriano, ou no meu canal do Instagram, @marcia.cipri. E aí vocês, após essa aula, vocês podem fazer todos os comentários, as perguntas sobre a aula de hoje. Certo? Então, quero agradecer as pessoas. Olá, Camila, Alain, Marcel, as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesta aula. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Márcia Cipriano, professora de português brasileiro para estrangeiros. Então, vamos começar a nossa aula com o nosso assunto de hoje. Então, o nosso assunto de hoje será sobre adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser usados antes e depois do substantivo. Se eles forem usados antes ou depois, será que eles mudam o significado? Será que eles mudam o sentido da frase? Agora nós vamos ver os adjetivos depois do substantivo. Então, quando nós usamos o adjetivo depois do substantivo, é para qualificar o substantivo. Agora vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, um amigo velho. Um amigo velho. Velho é uma pessoa idosa, é uma pessoa com a idade avançada, certo? Então, é para qualificar o meu amigo. O meu amigo é uma pessoa com a idade avançada. Ele é uma pessoa mais idosa, certo? Então, nós temos aqui, ó, amigo, que é o substantivo que vem antes. E temos velho, que é o adjetivo que vem depois. Então, nesse caso, quando o adjetivo vem depois do substantivo, é para qualificar, para dar a qualidade ao substantivo. Então, eu falo um amigo velho, velho de idade, um amigo idoso, com a idade avançada. Vamos continuar. Essa é minha amiga, uma amiga velha. Por quê? Nós temos que conjugar, nós temos que concordar o adjetivo com o substantivo. Amigo está no masculino, então, amigo velho. Amiga está no feminino, então, amiga velha, certo? Então, essa é a minha amiga velha, ou seja, é uma senhora com a idade avançada, certo? Ela tem a idade avançada. Eu posso chamar de idosa, uma pessoa com muitos anos de idade, certo? Continuando, nós vamos ver também
os adjetivos quando eles vêm antes do substantivo. E o significado? Permanece o mesmo? Será? Então, se o adjetivo vier antes do substantivo, é para dar ênfase ao substantivo, certo? É para dar ênfase. Se vier depois, é para qualificar. Quando vem antes, é para dar ênfase. Por exemplo, elas são velhas amigas. Velhas amigas de longa data, de muitos anos de amizade. Então, elas são velhas amigas, são amigas há muitos anos, de longas datas. Aí vocês observem bem, velhas é o adjetivo e veio antes. Amigas é o substantivo e veio depois. Nesse caso, o adjetivo é para dar ênfase e não para qualificar, certo? Muito embora a aparência delas de pessoas mais idosas, de pessoas com mais anos de idade, mas aqui é para dizer que elas são amigas há muitos anos, há muito tempo, certo? Eles são velhos amigos, desde pequenos, velhos amigos, né? 4 rapazes, eles são amigos, velhos amigos, por uma longa data, certo? Então, o adjetivo vem antes para dar ênfase. Quando ele vem depois, é para qualificar, é para dar qualidade ao substantivo, certo? Vamos continuar. Mas pode ocorrer mudança de significado? O adjetivo, quando a gente troca a posição dele, quando a gente alterna, quando você muda o lugar do adjetivo, pode ter outro significado? Depende, certo? Depende. Depende de quê? Vamos ver? Se falarmos uma criança pobre, certo? Olha a situação dessa criança. Uma criança pobre. Essa criança tem poucos recursos financeiros. Como vocês podem observar na figura, é uma criança pobre com poucos recursos financeiros. Agora, o que acontece se nós invertermos? Se eu colocar o adjetivo antes de criança, o que acontece? Se o adjetivo vier antes, vamos ver? Uma pobre criança. Nesse caso, é uma criança inocente, uma criança que não sabe nada da vida, é uma criança é uma pobre criança. Então, ali, além de dar ênfase, ele troca o sentido. Então, não é uma criança pobre, de poucos recursos financeiros. É uma criança inocente. Ela tem a mente pura, certo? Continuando. Agora, prestem bem atenção nesta situação. Nós temos 2 pessoas, 2 homens. Um homem e outro homem. Esse aqui, é um homem grande, certo? Mas ele é um homem grande como? Ele é um homem grande porque ele é um homem alto. Ele tem a estatura alta. Então, ele é um homem alto, certo? Então, ele é um homem grande em relação a esse daqui, que é um homem pequeno, é um homem baixo, certo? Então, ele é um homem grande. Agora, se nós invertermos, se nós colocarmos grande antes do substantivo homem, será que vai permanecer o mesmo sentido?
Vamos ver? Ele é um grande homem. Grande homem é um homem de caráter, é um homem com honestidade, é um homem honesto, é um homem que tem ética e é um homem de respeito. Ou seja, é uma pessoa de valor. Então, o adjetivo grande, antes do substantivo, mudou o sentido, certo? Um homem grande é um homem alto. E um grande homem é um homem de valor, é um homem de caráter, é um homem de respeito, certo? E agora, o falso médico. Será que ele é médico? Hã? O falso médico não é médico, certo? O falso médico, ele finge que é médico, mas ele não é médico, certo? Ele é falso. Algumas vezes pode acontecer. A gente descobre que tem alguns médicos que são falsos médicos. Então é esse caso, é o falso médico. Ele não é médico. Ele pode até trabalhar como médico, mas ele não é médico, certo? E se nós invertermos o falso médico, se nós colocarmos o médico falso, e agora o médico falso, ele é médico? Uhum, ele é médico. Porém, ele não é uma pessoa sincera, ok? Ele é um médico, o médico não é sincero, ele não é uma pessoa sincera, tá? Então, ele é médico, ele trabalha como médico, mas ele não é uma pessoa sincera com os pacientes. Certo, pessoal? Obrigada aí às pessoas que estão nos acompanhando, tá? Uma professora simples. Uma professora simples. É uma professora sem vaidade. É uma professora sem luxo. É uma professora simples. E agora, se eu trocar, se eu colocar, se eu puser o adjetivo simples antes de professora? Um simples professor. Ele é um simples professor. Ele é um simples professor. E agora? É um professor sem importância. É irrelevante. É um professor sem importância, insignificante, irrelevante. Sabe aquele professor que não se preocupa com os alunos, que não se preocupa com a aula? É um simples professor. É um professor irrelevante, sem importância. Viu como é que muda o sentido? Se você trocar a posição do adjetivo, nesse caso, troca também o significado, o sentido da frase. Continuando. Converse com qualquer pessoa, ok? Olha quantas pessoas tem aqui. Converse com qualquer pessoa. Nesse caso, é qualquer uma. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser eles ou elas, qualquer pessoa, certo? Agora vamos trocar. Ele é uma pessoa qualquer. Qualquer veio depois. Será que muda? Ele é insignificante. Ele é uma pessoa qualquer, certo? Não tem importância alguma. Ele não é importante. O profeta falso. Olha o tamanho do nariz do profeta falso. Esse é o Pinóquio. Todo mundo conhece o Pinóquio, né? Então, o profeta falso. Mas por que o profeta falso? Porque ele é mentiroso. O profeta falso é mentiroso. Nesse caso, falso significa mentiroso. Agora eu vou trocar a posição do falso. Ó, o falso profeta é o impostor, é o enganador.
Ele não é profeta, ele engana. Ele é impostor. Estão vendo aqui a máscara? Ó, olhe bem a máscara dele. Ele é impostor. Ele é o falso profeta. Vocês já ouviram essa expressão? Ele é falso profeta. Continuando. Uma nova mulher. Uma nova mulher é uma mulher renovada, certo? Mas se eu trocar, se eu puser o nova depois de mulher, será que muda? Uma mulher nova é uma mulher jovem. Viu só como é que muda o sentido? Uma mulher nova é uma mulher jovem. Uma nova mulher é uma outra mulher, é uma mulher renovada, é uma mulher diferente, certo? Eles compraram uma casa nova. Podem ver aqui, ó, é uma casa novinha, é uma casa bonita, é uma casa nova. Eles compraram uma casa nova, né? O casal, marido, mulher, filho, a família. Eles compraram uma casa nova. Isso significa que a casa nunca foi habitada. Ninguém nunca morou nessa casa. Então, eles compraram uma casa nova, certo? Deixa eu ver aqui. Tem umas pessoas que estão. Boa tarde, boa tarde. Olá, professora. Olá, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, ok? Vamos continuar. Então, a casa nunca foi habitada. É uma casa nova. Agora, eu vou trocar a posição do nova. Eles irão morar numa nova casa. A família vai morar numa nova casa. Significa outra casa, certo? Não quer dizer que essa casa, não quer dizer que essa casa nunca tenha sido habitada. Não quer dizer que seja uma casa que nunca morou ninguém, certo? Então, eles irão morar numa nova casa, em uma outra casa. Eles moravam numa casa, mudaram para outra casa. Então, eles vão morar numa nova casa. Agora, a casa nova é uma casa que acabou de construir, é uma casa novinha, certo? Olha só essa cena. Ele é um mau estudante. Olha, nada de livro, nada de caderno. Olha a situação desse estudante. Ele é um mau estudante. Quando eu falo que ele é um mau estudante, o adjetivo veio antes do substantivo, é porque ele não é estudioso. Ele é um mau estudante. Ele não gosta de estudar. Ele não é estudioso. Agora, se nós invertermos, ele é um mau estudante para ele é um estudante mau, aí muda o sentido. Olha só, o estudante mau é aquele estudante que é uma pessoa má. É o estudante que joga o aviãozinho na professora. É um estudante que implica com todos os alunos, com todos os estudantes, que faz bagunça na sala de aula. É aquele estudante que não presta atenção. Ele é um estudante mau. É uma pessoa que perturba todos ao redor dele. Então, ele é um estudante mau. Ele é uma pessoa má. Percebem bem que quando eu troco a posição do adjetivo, mau estudante para estudante mau, o sentido muda, né? Um casal divertido. Casal. Casal significa marido e mulher, esposo e esposa, homem e mulher, menino e menina, certo? Então, o casal, o marido e a mulher, um casal
Em português, nós falamos casal, para marido e mulher. É um casal divertido, certo? Eles gostam de brincar, eles têm um bom humor. É um casal divertido. Então, eu posso falar um divertido casal e não vai trocar o sentido, não troca o significado. Ou seja, o significado vai permanecer o mesmo. Casal divertido, um divertido casal. Eles são um casal divertido. Eles são um divertido casal. O sentido, o significado permanece o mesmo, continua o mesmo, certo? Vamos continuar. Olha que senhora simpática. Hã? Então, é uma senhora simpática. Eu posso falar uma simpática senhora. Não vai alterar o significado. Uma senhora simpática, uma simpática senhora. Aquela é uma senhora simpática. Aquela é uma simpática senhora. Senhora, nós usamos para mulher. Senhor, nós usamos para homens. Uma senhora simpática, uma simpática senhora, certo? O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, tem uma vista bonita, tem uma vista agradável. Foz do Iguaçu fica no estado do Paraná, aqui no Brasil. A cidade é linda e nós temos as cataratas do Iguaçu lá em Foz do Iguaçu, certo? Então, a vista é bonita, a vista do parque, a vista é linda, a vista é agradável. Agora eu vou trocar. O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, tem uma bonita vista. Então, nós podemos falar vista bonita ou bonita vista. Também não vai trocar o sentido, não vai trocar o significado. Ou seja, permanece o mesmo significado. Eu posso falar invertido. Vista bonita ou bonita vista, certo? Então, não troca. Homem bravo. Olha só, homem bravo é igual a um homem furioso. E se fosse mulher, seria mulher brava, furiosa. Homem bravo é igual a homem furioso. Hã? Se fosse mulher, como é que seria? Mulher brava, furiosa. Porém, o que acontece se eu trocar, se eu inverter, se eu puser bravo, o adjetivo, antes do substantivo? O que vai acontecer? Hã? Ele é um bravo homem. Bravo homem, ele é um homem persistente. Ele é um homem corajoso e ele é um homem valente. Viram só? Então, quando eu troco a posição do adjetivo, muda o sentido. Então, um bravo homem. Eu estou dando ênfase e também trocando o sentido. Certo? Agora, o homem é bravo, é diferente. Vamos ver essa interjeição aí com bravo. Vamos supor, né? Vamos supor que vocês estejam no teatro. E aí você está aplaudindo. Você pode falar, muito bem, muito bom. Ou você pode falar, bravo, bravo, que quer dizer muito bem, muito bom, certo? Continuando. Esta é uma cidade. Esta é uma cidade, né, bonita por sinal, né? É uma cidade bonita. A educação dessa cidade tem um baixo nível, ou seja, a educação não tem um bom investimento e aí tem um baixo nível.
possui um nível abaixo do esperado, abaixo do normal, certo? Então, ó, baixo nível, tá? Os indicadores da educação não são bons. Tem um baixo nível. Agora, olha esse outro exemplo. Pessoa de baixo nível. O que será uma pessoa de baixo nível? É uma pessoa que gosta de confusão. Então, quando vocês ouvirem alguém falar, ele tem baixo nível, ele é uma pessoa de baixo nível, é porque ele é uma pessoa que gosta de confusão, certo? Continuando. As pequenas crianças brincam no parque. As pequenas crianças. Eu posso falar, as crianças pequenas brincam no parque. Não muda o sentido. Eu posso falar as pequenas crianças ou as crianças pequenas. Fica tudo no mesmo. Entenderam? Vamos praticar? Ela é uma elegante mulher. Ela é uma mulher elegante. Aqui, elegante veio antes do substantivo. Agora, você vai me dizer se elegante, tá? É para ênfase ou para qualificar a mulher. E se eu usar mulher, elegante depois de mulher, é para dar ênfase ou qualificar? Hã? Vamos lá? Resposta: elegante mulher é para dar ênfase. E mulher elegante é para qualificar. Ela é uma mulher elegante, é a característica dela. Ela é uma mulher elegante, uma mulher bonita, certo? Agora, elegante mulher é para dar ênfase. O aeroporto tem uma excelente localização. O aeroporto tem uma excelente localização. O aeroporto tem uma localização excelente. Olha quanta facilidade que o aeroporto oferece. Então, a localização é excelente, é ótima, muito boa. E aí? Excelente localização é para dar ênfase ou para qualificar o aeroporto? Localização excelente é para dar ênfase ou para qualificar o aeroporto? Qual é a resposta de vocês? Hã? Quero cumprimentar aqui Valendo, Senoble, Maria Araceli, Alain, Camila. Obrigada aí pela participação, tá, pessoal? O aeroporto tem uma excelente localização, é para dar ênfase. O aeroporto tem uma localização excelente, é para qualificar o aeroporto. Então, quando você fala que o aeroporto tem uma localização excelente, é a característica daquele aeroporto. Então, é para qualificar. Agora, excelente localização é para dar ênfase. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, ok? Maravilhosa, wonderful. O Rio de Janeiro é uma maravilhosa cidade. Quem não conhece o Rio de Janeiro? Vocês precisam conhecer o Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa. Então, maravilhosa, o adjetivo veio depois da cidade. E aqui, maravilhosa, o adjetivo veio antes de cidade, do substantivo. Qual que é para dar ênfase? Vamos lá? Cidade maravilhosa é para qualificar. É a característica da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. É para qualificar. Quando eu falo que o Rio de Janeiro é uma maravilhosa cidade, é porque eu quero dar ênfase. Ideia brilhante. Brilhante ideia.
E agora? Ideia é o substantivo. Brilhante é o adjetivo. Então, quando o adjetivo vem depois, é para qualificar. Ideia brilhante, ideia genial, ideia perfeita, ideia inteligente. Agora, quando brilhante vem antes do substantivo ideia, é para dar ênfase. Certo, pessoal? Então, eu quero saber de vocês se vocês gostaram dessa aula, se vocês têm comentários, se vocês têm alguma pergunta. E aí eu vou apresentar para vocês as minhas redes sociais mais uma vez, né? O meu canal do YouTube, Márcia Cipriano. Meu Facebook, Márcia Cipriano. E o Instagram, @marcia.cipri. E aqui nas minhas redes sociais, você manda para mim os comentários, as perguntas sobre essa aula dos adjetivos e eu vou responder. E eu quero encontrar vocês novamente na próxima semana, next week, ok? A nossa próxima aula será dia 21 de julho, ok? Martyrs, ok? July 21st. 21 de julho, terça-feira, Tuesday, terça-feira, martes. Falei certo? Então, na próxima aula, às 17 horas, eu, Márcia, professora de português brasileiro, vou encontrar vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.